Vou assistir esse aqui, ó. Se por um lado existe aqueles caras que falam e não fazem, pelo outro existe aqueles que falam e cumprem sua promessa. Então já puxa a cadeira e se acomoda aí que hoje eu vou te mostrar alguns jogadores que falaram e cumpriram aquilo que disseram. Começando por um dos jogadores mais polêmicos da história do futebol brasileiro, o baixinho Romário. Pô, o Romário era um dos mais polêmicos, mano. Romário começou sua carreira pelo Vasco da Gama, onde jogou muito, chamou muita atenção e já mostrou que seria um grande craque da bola. E chamando a atenção dessa forma, ele acabou sendo negociado com o PSV, onde também teve uma grande passagem e depois foi negociado com o Barcelona em 1993. E no ano de 1994, pelo segundo ano, ele estava defendendo a camisa do clube catalão. E ele simplesmente arrebentou nessa temporada e foi o principal nome da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo. E com essa temporada simplesmente perfeita, ele acabou sendo nomeado o melhor jogador do mundo. Mas acontece que em janeiro de 1995 ele acertou com o Flamengo. Bom, e é claro que essa contratação parou Oxe, os caras teve uma carreira muito pro Brasil, né? Brasil inteiro, pois não é todo dia que um clube brasileiro contrata o melhor jogador do mundo. Então. E foi onde em sua apresentação o Romário resolveu dar aquela cutucada no gigante da colina. Abusado. Caralho, o cara melhor do mundo, podendo jogar em Madrid, no Barcelona, o cara foi pro Brasil, mano. Mandou um recadinho à torcida do Vasco, o tipo arqui-rival do Mengão Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva alento pro Maracanã que vai chorar muito. E depois de ter falado isso, ele cumpriu o que falou. Meteu o gol contra o Vasco, mandou a torcida ficar quieta e parar de chorar. Que isso, cara? Bom, e o próximo dessa lista aconteceu mais ou menos nessa época também. Se trata do fenômeno Ronaldo. Aos 17 anos, Ronaldo, quando defendia a camisa do Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira para a Copa de 94. E como o Brasil foi campeão e ele estava nesse elenco, ele também acabou chamando bastante atenção. Foi onde logo no mês seguinte ele acabou sendo negociado com o PSV da Holanda. Bom, mas acontece que lá no campeonato holandês já tinha uma grande promessa se destacando pelo Ajax. Se tratava do atacante Patrick Kluivert. E quando o Ronaldo chegou na Holanda, a mídia já caiu matando em cima dele para forçar aquela rivalidade com a promessa do Ajax. E se liga só na resposta do fenômeno. Wie wordt de topscorer van Nederland? Kluivert of Ronaldo? Nou, natuurlijk. En hoeveel doelpunten ga je maken? 30. E por incrível que pareça, o PSV não foi campeão, mas o Ronaldo simplesmente comeu a bola essa temporada e finalizou a competição com exatamente é isso? Jogava 30 muita bola, gols, mano. enquanto seu rival Kluivert marcou 18 gols, 12 atrás do fenômeno. A profecia de Carlinhos Bala. isso? O ano era 2008 e Corinthians e Sport se enfrentavam pela final da Copa do Brasil. No jogo de ida lá no Morumbi, o Corinthians vencia por 3-0. Porém, no finalzinho do jogo, o atacante Enilton, que havia entrado durante a etapa final, diminuiu para o Sport. Fim de jogo 3-1 para o Corinthians. Então o atacante do Sport, Carlinhos Bala, acabou soltando essa seguinte frase: "Esse é o gol do título". E essa declaração acabou ganhando muita força na mídia. Copa do Brasil. Para Carlinhos Bala, este foi o gol do título do time pernambucano, que espera reverter a vantagem de 3-1 em Recife. E o que os corintianos acham desta declaração? Eu concordo com o Carlinhos Bala, pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título do Corinthians. Se continuar só fazendo esse, nós vamos ser campeões. É então que a gente chega no jogo de volta e Carlinhos Bala mostra que estava certo. Aos 34 minutos, passe de Luciano Henrique, Carlinhos Bala domina no peito e bate sem chances para o goleiro do Corinthians. Sport 1-0. Mas ainda faltava um golzinho e foi marcado por Luciano Henrique aos 37 minutos. Eita, goleirão! Logo após o apito final, a torcida comemora na Ilha do Retiro. Sport campeão da Copa do Brasil. E realmente aquele golzinho de honra do Enilton acabou sendo o gol do título. Também na Copa do Brasil, só que um pouco mais recente, também vemos uma declaração que acabou se transformando em realidade. Calma. Na Copa do Brasil de 2022, o sorteio acabou colocando o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o jogo de ida aconteceu lá no Mineirão, onde o Atlético Mineiro acabou vencendo por 2-1. Isso aqui eu não lembro. Eu não tô lembrado. Um gol Aqui de eu não lembro de nada. Hulk e Ademir. Mas logo após o fim do jogo, o atacante Gabigol se mostrou um pouco chateado com o resultado, mas deu um aviso para o Atlético Mineiro. Claro que não, a gente queria vencer. Eu acho que mudamos nossa postura do último jogo, fizemos um bom jogo. Claro que tomamos 2 gols
As ocasiões que eles tiveram, mas a gente pressionou bem, eles saíram jogando. Fizemos o gol que deixou vivo. E agora temos o jogo final de semana. E depois vamos para a Libertadores. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. É então onde chegamos no jogo de volta, onde o Maracanã está totalmente lotado e existe uma grande festa da torcida flamenguista. E como foi falado pelo Gabigol, essa foi uma partida de extrema pressão da equipe do Flamengo, onde brilhou a estrela do Arrascaeta, que marcou um gol no primeiro tempo e outro gol no segundo, decretando assim a vitória do Flamengo e conquistando a vaga para a próxima fase. E após o apito final, o Gabigol pegou uma plaquinha escrito "Bem-vindo ao inferno". É claro que ele não podia deixar de dar aquela cutucada. A profecia de John Kennedy. John Kennedy é um atacante de 21 anos revelado pelo Fluminense. Desde que subiu para o profissional, ele estava vivendo entre altos e baixos. Foi então que em 2023 ele foi emprestado para a Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista. A Ferroviária foi rebaixada para a Série A2, mas John Kennedy foi um dos artilheiros do Paulistão, marcando 6 gols em 11 jogos. De volta ao Fluminense, dessa vez ele começou a conquistar espaço no time de Fernando Diniz e passou a atuar com mais frequência. Joga bola, viu? Foi onde sua estrela começou a brilhar na Copa Libertadores. Ele começou a marcar gols importantes nas fases de mata-mata. Dessa forma, o Fluminense chegou na final da competição, onde enfrentaria o Boca Juniors. E então John Kennedy resolveu mandar esse áudio para um amigo. Tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Pô, caralho, neguinho, tô tá mentalizado, irmão. Caralho, o bagulho tá muito... Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu. Honra, questão de tempo. Afinal é questão de honra. O gol é meu, é meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. Explosão no Maracanã, gol do Fluminense e John Kennedy na história. Com certeza jamais será esquecido pela torcida do Fluminense. Por último, não podemos esquecer da maior promessa do menino Ney. Em 2012, Santos e Bolívar se encontravam nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Santos era o atual campeão e tinha Neymar como destaque, enquanto os bolivianos eram uma surpresa na competição. Bom, no jogo de ida o Bolívar venceu por 2-1, mas aconteceu coisas muito desagradáveis. Nessa partida, a torcida do Bolívar simplesmente arremessou uma banana em direção ao Neymar. E o menino Ney, com toda a razão do mundo, não entendeu isso legal e prometeu que resolveria em campo no jogo de volta. Tudo que ele sofreu hoje no jogo, as faltas, objetos atirados, Neymar. Eu tenho uma coisa pra falar. Não, o jogo não é só de ida, não. Eu volto aí pra resolver. O que te acertou ali, Neymar? Porém, o treinador Guilherme Royo estava tão confiante com esse resultado do jogo de ida que nem deu muita atenção pro menino Ney. Ele ainda resolveu cutucar mais. Perguntaram pra ele sobre o Neymar e ele falou: Neymar, não sei nem quem é esse. Cara, se eu fosse você, eu não teria falado isso, hein? Então chegamos ao jogo de volta. Vila Belmiro lotado e aconteceu uma das maiores humilhações da história da Copa Libertadores. Cara, não tem o que falar. Vitória gigantesca do Santos, 8-0. O Neymar estava totalmente inspirado pra acabar com a raça dos bolivianos. Não é à toa que marcou 2 gols, deu 3 assistências e humilhou todo mundo. Bom, então se não conheceu o Neymar, passou a conhecer da pior forma. E você aí, se lembra de outra situação que o cara falou e cumpriu com aquilo que disse? Então já deixa aí nos comentários. Aproveita esse caminho pra deixar o... Cê tá doido.